Ok, meus irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez juntos. Estamos agora gravando a segunda aula do nosso querido trimestre de estudos, né? Da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. É com muita felicidade que nós estamos juntos. A lição número 2 é exatamente essa aqui, né? Essa aqui, brilha a luz na Suíça. E antes de começar a lição, eu quero mostrar para os irmãos este pequeno gráfico que aqui está, não é? Este gráfico foi um presente que eu tive por parte do amado pastor de Fortaleza, pastor Rodrigo. Ele me concedeu a alegria de que eu pudesse participar, né? Aqui você tem o evangelho verdadeiro e você tem os desvios cometidos pela Igreja Católica Romana. Muito bem feito este gráfico. Nós agradecemos ao pastor Rodrigo e ali de Fortaleza e esperamos que também seja útil para cada um dos irmãos. Amém? Muito bem, a lição número 2 é uma lição muito bonita. Brilha a luz na Suíça. Só que nós teremos que dividir esta lição. Ela é uma lição escrita e teremos que dividir esta lição, meu amado e querido irmão, em 3 aulas. A lição escrita é uma, mas o conjunto de aulas são 3 aulas. Pastor, por que tanta aula? Porque na Suíça, meus irmãos, nós temos um conjunto de fatos históricos que trazem muita coisa importante para o nosso querido mundo protestante. Então, eu preciso que os amados irmãos me ajudem neste trabalho, tal como na lição passada já fiz os slides para que todos os irmãos possam usar nas suas lições. Me utilizei de muito conhecimento advindo dos livros e será uma benção. Deixa eu te explicar por que nós vamos nos utilizar, da nossa querida revista em 3 lições. Esse é um programa novo que meu filho me passou, mas de vez em quando ele cai a tela onde nós estamos. Mas o importante é que não perde o som, né? Não se preocupe, eu estou com muita calma sabendo como dominar todo esse sistema. Então, por que dividir em 3 lições? Porque a Suíça foi um dos países mais importantes em relação à tradição da reforma protestante. Na Suíça, nós tivemos 3 grandes grupos protestantes. Você tem os reformadores suíços da parte alemã da Suíça, nós temos os reformadores franceses da parte francesa da Suíça e nós temos os queridos irmãos anabatistas, né? Chamados de reformadores ultra-radicais. Então, nós temos que entender toda a reforma protestante na Suíça, porque dela que se saíram todos os contornos das igrejas reformadas. Na Alemanha, você tem o surgimento da Igreja Luterana, que existe até hoje. Mas é da Suíça que vem os primeiros contornos históricos das igrejas chamadas igrejas reformadas. Então, daqui é que saem as igrejas presbiterianas e daqui também é que saem as igrejas
menonitas. E é importante conhecer toda essa história. Ver como Deus agiu ali na própria Suíça, preparando todo aquele povo para que aquele povo pudesse ser usado pelo Senhor Deus e a nós chegar, irmãos, toda esta bênção que é a reforma protestante, o protestantismo com toda a bênção advinda da parte de Deus. Eu fiz, inclusive, questão de já na primeira página, como os irmãos podem notar, já nessa página aqui de introdução, que é exatamente a página 12, não é? A página 12. Eu já fiz questão de destacar que 3 grandes grupos de reformadores surgem na Suíça. E depois trabalhei com os pontos 2.2, o grande reformador Zwingli, que é o grande reformador da parte alemã da Suíça. Depois trabalhei com Calvino, que é o grande reformador, né, da parte francesa ali da Suíça. E depois trabalhei com os amados irmãos menonitas, que são fruto do grande e maravilhoso movimento anabatista. Então, como são 3 fundamentais histórias, nós vamos então envolver 3 aulas para esta lição. Pastor, mas aí a gente não vai terminar a revista nunca. Calma, meu irmão, calma. Nós temos tudo sob absoluto controle. É aquilo que eu já te falei. O conhecimento é tão vasto e tão profundo que a gente não está passando para a igreja, para o irmão ter uma ideia, a gente não está passando para a igreja metade de tudo que existe, né? Mas a gente está passando pelo menos aqueles fundamentos mais importantes. Então, primeira coisa que eu quero deixar clara, a reforma na Suíça, nós vamos trabalhá-la em 3 lições. A reforma na Suíça, nós vamos trabalhá-la em 3 lições, tá bom? E nesta lição, nesta aula, ok? Então, nós temos uma lição e teremos 3 aulas para ministrar, para que os irmãos possam aprender o máximo possível e crescer ao máximo possível. Afinal de contas, no brasão de nossa igreja, nós temos os 5 grandes gritos da reforma protestante. E já já chegaremos no Brasil, já já chegaremos na nossa igreja. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos trabalhar, por gentileza, então, com a lição de nossa próxima escola dominical. Nós vamos, então, nos concentrar na reforma suíça que ocorreu nos cantões alemães e tendo como grande nome Ulrich Zwingli, né? Ulrich Zwingli. Alguns pronunciam Zwingli, tá? Tanto faz, né? Mas Ulrich Zwingli é importantíssimo. E nós vamos trabalhar exatamente com a página 13 e a página 14, tá bom? Então, a primeira coisa que eu preciso que você faça, meu amado irmão, minha amada irmã, que estão dando a escola dominical no próximo domingo. Explique para eles que a reforma protestante na Suíça, apesar de ser um país pequenininho em relação à Alemanha, né, mínimo em relação à Alemanha,
esse pequeno país trouxe para nós grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus. E como é que você vai trabalhar com a reforma na Suíça? Bem, eu preparei para você, meu querido e prezado professor, nessa nossa tentativa de te ajudar o máximo possível, slides que serão disponibilizados juntos com esta aula, tá? Slides. E já vou te mostrar o slide, já vou te dar as orientações didático-pedagógicas para que você possa, com certeza, se utilizar do slide o máximo possível. Então, vamos juntos aqui. Vamos lá. Brilha a luz na Suíça. Eu estou muito feliz com essa revista, irmãos. Eu estou muito feliz. Estou contente em poder saber que você está me ajudando a inspirar tanta gente no ministério, na presença de Deus, na graça de Deus. E nesse momento agora, nós vamos trabalhar com a querida Suíça. Aí, eu preciso que você comece sua lição mostrando exatamente o seguinte. Relembre que na última lição, a luz brilhou aqui, nesse país bem central e importante, que é a querida Alemanha, por intermédio de nosso amado irmão em Cristo, Martinho Lutero. E que, obviamente, não ficou só na Alemanha. A luz também se difundiu, ó, tá vendo? Começa na Alemanha e se difunde por toda a Escandinávia. Então, atingiu a Noruega, Dinamarca, Finlândia, Islândia e Suécia. Muito bem. Veja comigo que, obviamente, a reforma ela começa na Alemanha, mas ela não tem o condão, não sei por que Deus quis assim, ela não teve o condão de descer da Alemanha. Ela, ao contrário, subiu. Tanto é que a parte sul da Alemanha, ela não foi protestantizada, diríamos assim. Somente a parte norte da Alemanha e obviamente, toda a Escandinávia. Toda a Escandinávia. E, por incrível que pareça, Deus resolveu, ao mesmo tempo que trabalhava para restaurar a verdadeira fé na Alemanha, Deus resolveu trabalhar também neste país que temos aí em destaque, a querida Suíça. A querida Suíça. Então, o que você vai fazer? Você vai mostrar nesse segundo slide que, enquanto Deus, olha essa bola aí, está atingindo a Alemanha. Enquanto Deus, com Martinho Lutero, atingia toda a Alemanha e também a Escandinávia, olha aí como está de vermelhinha a Escandinávia, fera, né? Gostei muito disso. Deus, ao mesmo tempo e de forma independente de Lutero, Deus usava um homem chamado Zwingli para atingir a Suíça. Atingir a Suíça. Então, primeira coisa que eu preciso que você explique para o seu aluno. A reforma protestante na Suíça, ela aconteceu exatamente no mesmo momento histórico de Lutero na Alemanha. Zwingli chegou a dizer o seguinte, olha, se Lutero prega exatamente aquilo que estou pregando, então nós dois somos reformadores. Zwingli, ele faz parte da equipe de reformadores que Deus utilizou
na primeira grande parte da reforma. Só que ele não atingiu a mesma notoriedade de Lutero por uma razão simples. Ele morreu um tanto cedo e, obviamente, não conseguiu, em razão do trabalho intenso que teve na parte alemã da Suíça, ele não conseguiu escrever tanto quanto Lutero. Tanto quanto Lutero. Então veja que, ao mesmo tempo que Deus atinge a Alemanha e atinge a Suíça e a Escandinávia, Deus atingia a Suíça. Então não pense que as ideias de Lutero desceram até Zwingli para Zwingli fazer a revolução. Não, 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 não. A reforma protestante na Suíça acontece no mesmo período histórico em que a reforma protestante está acontecendo na Alemanha. Inclusive, quando Lutero se encontra com Zwingli, foi para brigar. Olha que coisa horrível, né? Nós veremos isso um pouquinho lá na frente. Então, retrate isso de forma muito clara. Vou voltar aqui só para você ver mesmo. Eu preciso, então, que você faça o seguinte, que você comece, estou retornando, aqui é o primeiro slide, que você recomece e aproveite o primeiro slide para trazer um pouquinho da lição passada e dizer, ó, irmãos, Deus resolveu, por sua misericórdia, fazer na densidade das trevas brilhar a luz, e a luz brilhou em primeiro lugar na Alemanha, atingindo depois a Escandinávia, né? E Escandinávia é Islândia, Suécia, Dinamarca, Noruega. Agora, o mesmo Deus que disse haja luz na Alemanha, ele disse haja luz na Suíça. E a Suíça é esse país verdinho aí, ó. Pode ver que a Alemanha está aqui em cima. Então veja que ao mesmo tempo em que brilhou a luz na Alemanha e brilhou a luz na Escandinávia, olha que interessante, brilha a luz também aqui na Suíça, né? Então fica bonito. Se você puder fazer assim, tá excelente. Vou voltar aqui só um pouquinho, né? Então veja, no mesmo momento em que Deus faz brilhar sua luz na Alemanha e depois essa luz chega na Escandinávia, olha lá, o quadrinho vermelho, né? Deus disse, haja luz nesse maravilhoso país chamado Suíça, e houve luz. Brilha a luz na Suíça. Muito bem. O que é a Suíça? Aí eu preciso que você explique que a Suíça é uma confederação de cantões. Engraçado, né? A gente pensa, o que é cantão, né? Cantões seria o que nós chamamos aqui de estado. Então, você tem aí no Piauí, onde está a maravilhosa igreja de Teresina, o estado do Piauí. Aí, com os irmãos em Fortaleza, o estado do Ceará. Aí, no Maranhão, né, o estado do Maranhão. Aqui, os irmãos de Goiânia, Bonfinópolis e Mozarlândia, o estado de Goiás. Nós aqui no Distrito Federal. Então, os cantões seria a mesma coisa que estados. Cada um cantão suíço, cada um estado suíço, eles são 26 ao total, e eles possuem poder legislativo próprio, poder executivo próprio e poder judiciário próprio. Só que tem uma diferença lá para cá. Lá, os poderes, eles são muito mais fortes, absolutamente fortes. Deixa eu te explicar isso aqui rapidamente. Voltemos aqui para nossa antiga tela. Deixa eu voltar. Adorei fazer esse tipo de coisa, né? Vamos lá.
aqui no Brasil, o ente mais forte que nós temos é a União, né? Tanto é que a União, para consertar alguma coisa, ela pode fazer, inclusive, intervenção em algum estado para colocar aquele estado no seu devido lugar. Então, veja que quem manda é a União e os estados são autônomos, têm poder executivo, legislativo e judiciário, mas quem manda é a União, tá bom? Agora, olha que interessante. Aqui no Brasil, os estados, eles são, entre aspas, né, subordinados à União, né, e eles juntos formam aquilo que nós chamamos de República Federativa do Brasil. Então, há uma série de competências administrativas, políticas e sociais que os estados não podem fazer, porque isso compete só à União. Então, por exemplo, um estado aqui no Brasil não pode declarar guerra, porque ele é um mero estado. Quem declara guerra é a União. Um estado no Brasil não pode criar uma moeda só para ele. Já imaginou se cada estado do Brasil tivesse uma moeda própria? Não. Quem cria a moeda é a União e a nossa moeda é o real, né? Os estados, ao fazerem suas leis, eles têm que olhar para a União e não podem, de maneira alguma, desrespeitar a legislação da própria União. Eles são subordinados à Constituição da União. Então veja que, por esses 3 simples exemplos, eu te mostro que há uma subordinação dos estados para com a União, né? É lógico, cada estado tem autonomia, diz como vai gerenciar seu dinheiro, seus recursos, sua população, mas tudo em subordinação à própria União, tá? Subordinação entre aspas, né? Mas uma certa subordinação. A gente acaba de ver o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. O Brasil, por intermédio do presidente da República, fez o decreto de intervenção, porque o Rio de Janeiro não consegue mais proporcionar segurança. E aí a União vai lá, vai ficar um general até dezembro para ver se coloca a casa em ordem, porque literalmente no Rio de Janeiro a casa caiu, né? Muito bem. Nos cantões suíços não é assim. Os cantões suíços, eles são muito mais autônomos que os estados brasileiros. Tanto é que cada cantão pode ter sua legislação absolutamente diferente da legislação federal. Tanto é que cada cantão pode ter sua própria moeda, inclusive pode falar línguas absolutamente diferentes. Você tem parte do estado suíço que fala alemão, parte do estado suíço que fala francês e parte do estado suíço que fala italiano. Ainda tem parte do estado suíço que fala um tal romanês, né? É uma língua que vem desde o Império Romano e tal. É um alemão romanês, uma coisa meio estranha, né? Então, veja bem, os cantões suíços, eles são muito mais independentes que os estados brasileiros, mas eles juntos formam aquilo que nós chamamos de Confederação Suíça, tá bom? Entendido isso, isso é muito importante para entender, porque na época da reforma, você tinha os reformadores indo a cada um dos cantões, e em cada cantão você tinha
cada cantão suíço, você tinha um líder máximo ali, e esse líder máximo, junto com a comunidade, ditava as regras, e aí ou todo mundo se tornava protestante ou continuava católico. Mas é bom que você conheça esse fenômeno social da nossa querida Suíça. Isso vai lhe ajudar muito em sala de aula. Muito bem, voltemos para os slides. O próximo slide que nós temos o slide referente está aí na sua tela, que trata da questão relacionada aos idiomas. Veja comigo, olha, a parte vermelha aqui é o mapa da Suíça, tá bom? A parte vermelha é simplesmente a parte da Suíça que fala alemão. A parte azul é a parte da Suíça que fala francês. A parte verde é a parte da Suíça que fala italiano. E essa parte laranjada é a parte da Suíça que fala aquele alemão bem antigo romanês, né? Então veja que é um estado que os cantões, aqui tem o nome de alguns, ó, Zurique é um cantão, Basileia outro, Berna outro, Genebra outro, Lausanne outro. Cada cantão, na verdade, tem sua própria língua, sua própria moeda, sua própria bandeira, sua própria lei, que inclusive pode ser absolutamente diferente das outras leis, e eles todos juntos formam a Confederação Suíça. Então, é um estado de língua diferenciada. E isso influenciou muito a Reforma Protestante. Porque a Reforma Protestante, num primeiro momento na Suíça, ela vai atingir toda esta parte aqui vermelha, através de Zwingli, tá? E depois é que aparece no cenário Calvino e vai trabalhar com essa parte azul, principalmente Genebra. Zwingli vai trabalhar principalmente Zurique e Berna, né? Ok? Muito bem. A terceira grande observação é a questão do relevo geográfico. Tá vendo aí a figura? Tá vendo o tanto de montanhas que esta região tem? Aí você tem os famosos Alpes suíços. Ninguém vive aí em cima, isso é óbvio. Ninguém vive aí em cima. O povo, obviamente, vive nas cidades que estão aqui embaixo. O que torna cada cidade e, obviamente, cada cantão, que é esta cidade, muito isolado um do outro. O relevo geográfico deles proporciona esse tipo de visão, ó, tá vendo? Lá no fundo, aí, ó, você tem o Sol, né? A Lua. Lá no fundo, você tem os Alpes suíços, olha o tamanho disso, e ó, a cidade aí embaixo. Então, a maioria das cidades suíças são assim. Esses vilarejos aqui embaixo dos Alpes suíços, absolutamente isolados. Absolutamente isolados. Então, pare e pense, raciocine comigo. Vou voltar só um pouquinho para te ajudar cada vez mais. Se você tem uma localidade onde você tem cantões que são estados muito independentes, cada cantão com praticamente uma língua própria, porque você não pense que o mesmo alemão que era falado em Zurique é absolutamente o mesmo que é falado em Berna, né? Você tem que entender que existem os idiomas, ainda tem esse problema. Aí, em cada cantão, você tem o quê? Você tem um poder legislativo próprio, um poder executivo próprio, um poder judiciário próprio. Você tem normas diferenciadas. Então, algumas normas que valem num canto não valem no outro. Então, o reformador, num canto, poderia ser preso, e só preso. No outro, ele poderia ser morto mesmo.
para dificultar o serviço, então, além dos cantões e das línguas diferentes, para dificultar, você tem, obviamente, um país que tem um relevo dificílimo. Gente, que relevo terrível, relevo geográfico. É óbvio que Deus só poderia utilizar na Suíça para promover a primeira grande parte da reforma no país um suíço. Só poderia ser um suíço. Não tem como outro chegar aqui e promover essa reforma. Então, a primeira parte da reforma, enquanto Lutero trabalhava na Alemanha e trabalhava para o Senhor e trazia a reforma, Ulrich Zwingli, aqui está ele, uma foto dele, Ulrich Zwingli, trabalhava na reforma na Suíça alemã. Por quê? Porque estava acostumado com o clima, estava acostumado com as línguas, estava acostumado com as moedas, estava acostumado de andar de cantão em cantão. Ulrich Zwingli era suíço, nascido em 1484 e morreu em 1531. Então, como menino da casa, Deus o vai usar para a reforma. E aqui eu quero que você fale algo fundamental na sua escola bíblica dominical. Não pense que Deus vai trazer gente de fora para fazer a sua obra. Deus vai usar cada um dos irmãos no Piauí para ganhar o Piauí todinho para Cristo. Cada um dos irmãos em Fortaleza para ganhar Fortaleza para Cristo. Nós aqui no DF para ganhar o DF. Porque nós conhecemos a nossa região, nós conhecemos as peculiaridades, as dificuldades. Deus não vai trazer ninguém de fora. Somos nós que Deus vai usar. Veja bem, na Alemanha é Lutero que é usado por Deus, aquele monstro sagrado. Aqui na Suíça é esse outro grande homem de Deus, que pouca gente conhece sobre ele, pouco se escreveu sobre ele, mas ele é alguém tão grande ou talvez até maior que Lutero. Zwingli, né? Muitos chamam de Zwingli, eu chamo de Zwingli, Ulrich Zwingli. Ele era a prata da casa. Ele estava absolutamente acostumado ao frio, aos Alpes, à dificuldade, à moeda, à diferença de língua. É lógico que ele não vai trabalhar na parte francesa da Suíça. Ele vai trabalhar na parte alemã da Suíça. Mas mesmo na parte alemã, você tem problemas de dialetos, né? Veja bem, no Nordeste, tem algumas expressões que nós aqui do Centro-Oeste não conhecemos e não entendemos, e que os irmãos aí no Nordeste conhecem. Agora, nós temos expressões aqui no Distrito Federal que os irmãos no Nordeste não conhecem. Isso é dialeto, isso é a língua do dia a dia, a língua da região. E Zwingli conhecia muito bem a Suíça alemã. O que Deus fez com esse grande homem? Irmãos, que Deus levante Zwinglis em nosso meio. Esse menino que nasceu em 1484, obviamente ele, filho de pais que eram ricos, os pais dele eram bem de vida, né? Ele vai estudar na Universidade de Viena, porque só vai para as universidades filho de rico. Um raro pobre que foi para a universidade, a classe média foi Lutero, né? Foi Lutero. Agora, Zwingli era filho de gente que tinha recursos. E aí, em Viena, ele estuda, fica um tempo em Viena, depois ele vai para a Universidade Basileia, que é também um cantão suíço, né? Viena está na Áustria, tá certo? A Áustria está do ladinho ali da nossa querida Suíça. E aí ele vai para a Universidade Basileia e lá, em 1504, ele é bacharel em artes. E depois que ele se bacharela em artes, ele recebe 2 anos depois um título de mestre, né?
pela mesma universidade, a Universidade Basileia, que era muito importante. Basileia fica ali ao norte da Suíça. E aí, o que acontece? Zwingli, ele é muito influenciado por Erasmo de Roterdã, que tinha traduzido o Novo Testamento do grego, da língua originária do grego. E Zwingli começa a ler e começa a se aproximar da palavra de Deus. Se aproxima tanto que em 1506, quando tem o seu mestrado em artes, ele é convidado para servir como sacerdote em... o nome é estranho, desculpe se eu errar. Ensleder. Que nome estranho, né? Mas fica ali na Suíça. E ele fica lá até 1518, segundo o historiador que nós adotamos para aplicar toda a história da igreja, o professor Irlen Carles. E aí, o que acontece? Zwingli, ele é muito interessante porque ele começa a se destacar enquanto sacerdote. Porque é óbvio, ele começa auxiliando, depois ele se torna o sacerdote principal ali nessa cidade. E as pregações dele eram fortes, vivas, fantásticas. Ele, lendo a palavra de Deus, ele disse, eu não vou pregar em latim, não. Eu vou pregar em alemão, porque aquela parte da Suíça falava em alemão. E eu vou pregar toda a palavra de Deus. Não estou nem por aí com o Papa. E aí, esse maluco, quando resolveu firmemente pregar a palavra de Deus como ela era, Lutero, na Alemanha, tal que, pregando a palavra de Deus como ela era. Lutero revoltadíssimo, pode ver que ele fica nessa cidade até 1518. Ele se transforma pastor principal nessa cidade em 1516. Lutero fixa as 95 teses quando? 1917. E ele aqui, em 1918, prega na Suíça exatamente o que Lutero estava pregando na Alemanha. Vê que Deus fantástico, Deus usando homens que nunca se conheceram, nunca se viram, não foram influenciados um pelo outro, Deus usando homens para a sua grande obra, ao mesmo tempo na Alemanha e ao mesmo tempo na Suíça. Esse homem, ele fala tão bem, uma oratória tão fantástica, um homem tão cheio do Espírito Santo, que ele é convidado para ser o pregador de Zurique, irmãos. Irmãos, ele é convidado para simplesmente, em 1519, ir para a cidade mais importante da Suíça, que é Zurique, nessa época, porque Berna, que é a capital da Suíça, ela se torna capital um pouquinho depois. Nessa época, Zurique era a cidade mais importante da Suíça, a parte alemã. E ele é simplesmente convidado para ser o principal pregador da cidade, na maior catedral da cidade. Ali em Zurique. Tanto é que em Zurique, até hoje, a influência desse homem foi tão grande que há uma estátua dele com uma Bíblia na mão e uma espada na outra mão. A Bíblia na mão esquerda e a espada na mão direita. Então ele se destaca como pregador, ele se destaca como um homem que fala de forma extraordinária, e em 1519, Ulrich Zwingli está na principal cidade da querida Suíça pregando o Evangelho. Olha que fantástico o trabalho desse homem. Olha o que esse homem falava, irmãos. Tem que ter muito da graça de Deus e tem que ser muito convicto e muito conhecimento da palavra de Deus. Zwingli, em primeiro lugar,
como Lutero pregava a centralidade da Bíblia, ou seja, o centro de tudo é a palavra de Deus. Como Lutero, ele também dizia que a palavra de Deus é fonte de toda o quê? A autoridade. Tudo tem que estar submisso à palavra de Deus. Zwingli, como Lutero, também dizia que a palavra de Deus era a fonte de toda a liturgia. O culto tinha que ocorrer como estava na palavra de Deus. Mas Zwingli foi além de Lutero. Olha o que Zwingli fez. Zwingli acabou com a missa. Estou falando sério. Ele foi além de Lutero, ele era radical mesmo. Zwingli simplesmente acabou com a missa em todas as grandes igrejas que ele era o pregador principal. Ele disse, não tem mais missa. Essa história de transubstanciação não existe. Essa história de que se transforma o corpo de Cristo e o vinho se transforma em sangue de Cristo, isso não existe. Essa história de confissão não existe. Essa história de pegar e ir a santos e interceder, isso não existe. E tudo isso, o catolicismo, ele tinha como seu momento auge a missa. E ele acabou com a missa e ele estabeleceu cultos. Inclusive, nos domingos de manhã, ele estabeleceu a primeira escola bíblica dominical que se tem consciência que existiu no movimento reformado, ou seja, no movimento protestante. Que cara maluco, né? Fantástico. Terceira coisa que ele fez, centralidade do culto, tal como era com Lutero, o centro do culto é um sermão. Zwingli pregava maravilhosamente. Zwingli era aquele indivíduo que falava e ninguém queria ir para casa. Todo mundo queria continuar ouvindo Zwingli. Para que os irmãos tenham uma ideia, tal como ocorria com Savonarola na Itália, que o povo chegava 4, 5, 6 horas antes para ouvir Savonarola, o povo chegava antes, 4, 5, 6 horas para ouvir Zwingli. Ele tinha uma oratória excelente, viva, e é lógico, um homem cheio do Espírito Santo. Não tenha nem dúvida disso. Aí, meu amigo, você que está acostumado com missa em latim, com missa, aquela coisa toda quadrada, toda difícil, toda horrível, toda certinha. Quando você pega um Zwingli na frente, que fala na sua própria língua, que abre a Bíblia e distribui a Bíblia, para você ter uma ideia, ele determinou que todos os pastores dele tivessem a tradução de Erasmo de Roterdã do original grego. Ele fazia questão que a igreja lesse a palavra de Deus e obrigava alguns irmãos até a ler em grego, o original, né, para conhecer e conhecer mesmo. Tal como Lutero, Zwingli também dizia que a Bíblia era a fonte de todo conhecimento definitivo sobre Deus. E tal como Lutero, Zwingli dizia que a Bíblia é a fonte de toda a vida cristã. E ele dizia o seguinte, o que não está na Bíblia, então nós não podemos fazer. A gente só pode viver de acordo com o que está na Bíblia. O que ele fez? Ele acabou com o tal jejum quaresmal. Irmãos, a quaresma é um dos momentos mais importantes do catolicismo. Rapaz, ele botou, foi o povo dele, para comer carne durante a quaresma e acabou, porque a Bíblia, a Bíblia não obriga a gente a ficar de jejum. Olha que ponto esse homem chegou. Para fazer isso hoje já dá briga. E na época dele, 1519, quando ele chegou ali em Zurique. E, obviamente, algo que o diferenciava de Lutero. Presta atenção. Lutero e Zwingli foram dois grandes reformadores. Lutero mais conhecido, Zwingli menos conhecido, mas Zwingli foi muito mais radical que Lutero.
Primeira diferença entre Zwingli e Lutero está exatamente aqui no tocante à Bíblia. Os dois concordam que a Bíblia é a palavra de Deus e tem que viver de acordo com a Bíblia. Mas Lutero dizia o seguinte, olha, o que a Bíblia proíbe está proibido e acabou. Mas o que a Bíblia não proíbe e o que a Bíblia nada fala está liberado. Então, se a Bíblia não fala sobre tal assunto, o cristão é livre para poder se beneficiar daquilo, né? Se beneficiar daquilo. Agora, olha que interessante. Zwingli era radical. Aqui você está nascendo aqui com Zwingli as igrejas reformadas. Você já tinha as igrejas luteranas, agora você tem as igrejas reformadas. E Zwingli dizia assim, ó, só é permitido o que a Bíblia permite. O que ela proíbe ou se cala, o cristão está proibido de fazer. Proibido de fazer. E aí vamos dar um exemplo clássico. Para você ter uma ideia. A coisa que mais se tinha na época de Zwingli eram as imagens nas igrejas católicas que existiam quando Zwingli existia. Porque não pense que a nossa querida Suíça ela já nasceu protestante. Não, ela era católica. Então, nas igrejas católicas, o que mais se tinha era o quê? Santos. E a Bíblia dizia de forma clara, não farás para ti imagem de escultura. Zwingli quebrou todas as imagens de escultura. Zwingli quebrou tudo, jogou tudo fora. Tudo e absolutamente tudo fora. Lutero, olha que importante. Lutero, ele foi tirando com calma as imagens de escultura, porque realmente era idolatria. Mas Lutero preservou dentro da igreja a imagem da cruz, a cruz. O que Zwingli fez? Zwingli dizia, olha, não tem na Bíblia dizendo que a imagem da cruz pode ter ou pode não ter. Se a Bíblia não diz, nós vamos tirar, porque o que a Bíblia não diz é proibido. Lutero preservou a imagem da cruz dentro da igreja. Lutero preservou a imagem da cruz dentro da igreja. Então, veja como é a vida. Né? Veja como é a vida. Zwingli dizia, aquilo que é proibido. E o que não está permitido, não está permitido. Lutero já dizia, olha, o que está permitido, está permitido. O que é proibido. Mas o que a Bíblia não fala está permitido ao cristão. Então, por exemplo, em matéria de bebidas, né? Zwingli só permitia o vinho, porque na Bíblia estava permitido o vinho. Lutero permitia o vinho e a bebida tradicional do alemão, que é a cerveja. Então, Zwingli dizia, a cerveja não é permitida porque ela não está na Bíblia, e tudo que não está na Bíblia simplesmente é proibido. Então, olha que interessante, Aqui, uma divisão muito grande, muito grande. Vou lhe dar outro exemplo. Você sabe perfeitamente que os padres católicos, eles têm aquelas roupas especiais, né, bonitas, interessantes. São roupas muito interessantes, são bonitas. Lutero preservou aquelas roupas na igreja luterana. Lutero preservou. E por que Lutero preservou? Porque não tem em parte nenhuma da Bíblia algo que proíba aquelas roupas. Zwingli acabou com as roupas especiais. A roupa do pregador é a mesma roupa do povo. Acabou com a roupa especial. Por quê? Porque Zwingli acreditava que aquilo que não estava na Bíblia também era proibido. Então, aqui,
Veja que Zwingli é muito mais radical que Lutero. Muito mais radical que Lutero. Aqueles vitrais maravilhosos das igrejas da Idade Média, Lutero preservou por um bom tempo, né? Zwingli não. Zwingli tirou tudo e absolutamente tudo que representava o catolicismo. Foi embora vela, foi embora vitral, foi embora roupas, foi embora imagens, foi embora crucifixo, foi embora tudo. Zwingli era radical. Nada de catolicismo aqui dentro e a gente só faz o que a Bíblia permite, porque o que a Bíblia não permite ou se cala, literalmente não é para nós. Então veja que agora a reforma ganha contornos muito mais sérios em matéria de conduta, em matéria de roupa, em matéria de tradição. Vamos lá. Segunda grande atividade de Zwingli. Zwingli, graças a Deus, era um homem absolutamente politizado e amava a Suíça. Irmão, Zwingli cresceu vendo o seu país. E se um dia Deus der oportunidade para algum de nós, amados irmãos, visitarmos a Suíça, é uma beleza indescritível. A Suíça é de beleza indescritível. A parte natural dela, apesar de ser muito acidentada, muitos montes, Alpes suíços, ela é de uma beleza indescritível. E Zwingli cresceu vendo toda aquela beleza que existia e ele amava muito o seu país. E tinha um problema muito sério na Suíça. Que problema era? Era um povo muito pobre que o Papa da época, malandramente, usava no seu exército. Mas nenhum suíço ia lutar pelo Papa de graça. O Papa comprava, pagava, e aí tinha muito suíço mercenário se vendendo para ir para a guerra para ganhar dinheiro. Principalmente as cruzadas. Você está numa época em que há um problema muito sério. O islamismo está crescendo e está tentando dominar a Europa. Então, o cristianismo, por intermédio das grandes vitórias contra o islamismo, conseguiu se sustentar, porque senão o islamismo tinha dominado tudo na base da força, né? Então, o exército, promovido pelo Papa, era uma instituição presente e os jovens suíços todos iam sempre, irmãos, para o exército como mercenários. Ganhavam para lutar a guerra dos outros, não deles. A Suíça é um país tão pacífico, que ela ficou neutra na Primeira Guerra Mundial e ficou neutra na Segunda Guerra Mundial. De tão pacífico que é o povo. Então, Zwingli ficava revoltado ao ver simplesmente o povo permitindo que seus jovens fossem para a guerra para ganhar dinheiro com isso. Ele pregou muito contra isso, né? Zwingli, ele retirou as extorsões que a Igreja Católica fazia. Isso liberou o povo de um peso muito grande. Então, por isso que eu coloquei aí no ponto 2, taxa de batismo já não existia mais, sepultamento, taxa de sepultamento foi abolida, uma série de impostos que se pagavam para a igreja foi abolido, né? E um dos fatos mais importantes da vida de Zwingli. Em 1519, depois dele ele sai da primeira cidade, Eisler, né? E ele vem para Zurique, na Alemanha, Zurique na Alemanha, não, na Suíça, a parte alemã da Suíça. Irmãos, olha que fantástico. A peste negra chegou em Zurique.
mas matou muita gente. Zwingli, inclusive, ficou tão doente que ele não morreu por um milagre de Deus. Mas aqui foi um ponto muito importante na vida de Zwingli. Zwingli cresceu muito socialmente, passou a ser amado pelo povo, porque ele não abandonou Zurique quando a peste negra chegou. Padres foram embora, pastores amigos dele saíram fora, os reis se mandaram, deixaram a população amíngua. Quem ficou cuidando de praticamente, absolutamente tudo e se dedicando a todos? Ulrich Zwingli, né? Que homem fantástico, que homem fantástico. E a coisa que ele mais defendia era a existência da democracia representativa. Zwingli dizia que todo o cantão alemão, ali na Suíça, todo o Estado suíço-alemão, ali, cantão, deveria sempre ser governado por um homem que o povo escolhesse e que vivesse à luz da palavra de Deus. Então, era um árduo defensor da democracia representativa. Amados, vamos juntos. Com todas essas posições, é lógico que Zwingli ia trazer problemas para a Igreja Católica. É lógico que os bispos católicos romanos ali da Suíça não iam ficar satisfeitos, e é lógico que eles iam reclamar para as autoridades civis aonde Zwingli estava, em primeiro lugar ali em Zurique, iam reclamar para tentar expulsar Zwingli. Só que tem um problema. As autoridades civis suíças viram toda a vida exemplar de Zwingli, viram tudo aquilo que o protestantismo estava produzindo no povo. De Zwingli. Porque você tem que entender que toda a revolução que Lutero fez na Alemanha, Zwingli fez aqui embaixo também. Escolas foram criadas, o povo aprendeu a ler, o povo entendeu as coisas, o povo discerniu as coisas, o povo cresceu, e à medida que o povo cresce, os reis da localidade têm interesse que o povo cresça, porque produz mais impostos. A igreja estava sendo deixada de lado e o poder dos reis estava crescendo. Que os grandes da cidade de Zurique fizeram? Fizeram o seguinte: bem, vocês querem expulsar Zwingli daqui. Nós vamos fazer um debate. Quem vencer o debate fica na cidade. Quem perder sai, e a cidade vai ou continuar católica ou se transformar em protestante. Não é preciso dizer que Zwingli engoliu o bispo que foi tentar debater com ele. Não é preciso dizer isso, né, irmãos? Zwingli, um gênio. Zwingli engoliu o pobre do católico que foi debater, né? Ele prepara 67 artigos e ele defende nesses artigos o quê? Tá aí, ó. A salvação pela fé, autoridade da Bíblia, supremacia de Cristo. Isso era o quê? Isso era a base pilar do que Lutero estava defendendo na Alemanha. Então, veja, é o mesmo Deus. Chegou à loucura de defender também aqui embaixo o direito dos sacerdotes ao casamento, né? E ainda condenava tudo que é prática que não estava na Bíblia. Então, nessas 67 teses, Lutero colocou 95 teses, né? Mas aí depois, no segundo debate que ele teve, ele levou 97 teses. Essas tantas 95 quanto 97, elas estão na primeira e na segunda revista da escola dominical do ano passado, o Sola Escritura e Sola Gracia, né? Eu não pude colocar na revista as 67 teses de Zwingli, tá? Não pude colocar. Mas é fácil, é só baixar na internet. Se você tiver tempo, você vai ler. As 67 é uma defesa aberta da Bíblia, da palavra de Deus, o que eu coloquei aqui, da supremacia de Cristo. É uma grande defesa do casamento e
simplesmente Zwingli acaba com os sacramentos da Igreja Católica, quando nessas 67 ele condena todas as práticas da Igreja Católica Romana. O que aconteceu? Depois que ouviram as duas partes, só tinha uma coisa a fazer. O conselho da cidade decidiu pela vitória de quê? Zwingli, e suas ideias ganharam legalidade. E, louvado seja o nome do Senhor, brilha a luz na Suíça alemã, brilha a luz na Suíça alemã e Zurique se torna protestante. É interessante notar isso, que imediatamente os párocos católicos saíram, acabou taxa de batismo, sepultamento, como eu botei aí, monge casou com freira, estava todo mundo tadinho, doido para casar, né? Monge casou com freira e imediatamente imagem foi proibida, nada mais de missa, agora só culto, centralidade da palavra, tudo em alemão, o povo se alegrou e em 1525 Zwingli simplesmente completa a reforma em Zurique. E tal como Lutero, coloquei aí, o ensino de Zwingli era a última palavra pertence à comunidade cristã que exerce sua ação com base na autoridade bíblica, frutifica em toda a Suíça alemã. Depois que Zwingli ganha essa grande batalha contra os papistas, né? Essa grande batalha, o que acontece? Bem, Zwingli agora vai de cidade em cidade alemã, a convite dos protestantes que ali estavam, para debater, e em cada cidade uma nova surra. Por exemplo, a segunda cidade que ele foi Berna, na Alemanha, né? E lá ele não precisou levar 67 teses. Lá o povo que ia brigar com ele, por parte dos católicos, era bem piorzinho, tadinho. Chega, deu dó. Foi massacre. Mas para que os irmãos vejam a potência de um homem como esse, Zwingli, e que pena que não temos muitos livros sobre ele, porque ele não escreveu muito, ele não teve tempo de escrever, a vida dele foi muito intensa nos cantões alemães. Mas para você ter uma ideia, eu coloquei aqui as 10 teses dele. Pelas teses você vai ver quem é Zwingli, e que homem fantástico. Vamos juntos, olha aqui, ó. A Santa Igreja Cristã, sobre quem somente Cristo é a cabeça, aí aqui ele dá um chute no Papa, é nascida da palavra de Deus. Então não nasceu de Pedro em Roma, e se conforma na mesma, e não ouve a voz do estranho. Então, ele diz que qualquer um que não é Cristo é estranho, e que Cristo falou pela palavra e todo mundo está subordinado à palavra. Isso é um protestante, glória a Deus. A Igreja de Cristo não pode fazer nenhuma lei ou mandamento. A Igreja de Cristo não pode fazer nenhuma lei ou mandamento a parte da palavra de Deus. Ou seja, longe da palavra de Deus não se pode fazer nada. Aí aqui ele critica todo o magistério da Igreja, que é aquele conjunto de decisões que o Papa toma com os bispos contrário à palavra de Deus. Deste modo, as tradições humanas não devem ser nos exigidas. A gente não vive por tradição, a gente vive pela palavra, se elas não estiverem fundamentadas na palavra de Deus. Olha quem é Ulrich Zwingli. É um homem fantástico. Terceiro lugar, Cristo é nossa única sabedoria, justiça, redenção, satisfação pelos pecados de todo mundo. Então, como bom protestante, ele coloca Cristo no centro e retira, obviamente, os sacramentos e a igreja como um meio de salvação. Assim sendo, nega a obra de Cristo quando se confessa que há outro fundamento de salvação e satisfação. Então,
Aqui ele chuta todos os sacramentos que diziam que o homem era salvo por intermédio dos sacramentos. Quarta tese, que o corpo e o sangue de Cristo é recebido essencial e corporalmente no pão da Eucaristia é impossível de se provar a partir da Escritura Sagrada. Então, aqui ele quebra o centro da missa, que é a Eucaristia, quebra a mentira da transubstanciação e mais ainda, não tem como se provar isso perante a palavra de Deus. A missa, como atualmente é usada, na qual Cristo é oferecido a Deus, o Pai, que é a questão da transubstanciação, pelos pecados dos vivos e mortos, é contrária à Sagrada Escritura. Por isso que ela acabou com a missa. Tudo que se faz ali é errado. É blasfêmia contra o mais santo sacrifício, paixão e morte de Cristo. E por essa razão, considerando um abuso e uma abominação diante de Deus, tem que ser homem para falar isso. Em 1525. Tem que ser muito homem, porque não é qualquer um que fala uma coisa dessa, não. Né, meus irmãos? Tem que ser muito homem. Vamos lá. Olha que fantástico. Assim, somente Cristo morreu por nós. Assim, ele deve ser adorado como único mediador e advogado. Ih, chutou Maria aqui, né? Entre Deus e o Pai e os crentes. Então, chutou todos os santos. Sendo assim, é contrário à palavra de Deus propor e invocar outros mediadores. Meu Deus, parece que a gente está ouvindo o próprio Lutero falar, né? O próprio Lutero falar. A Escritura nada revela acerca de um purgatório. Ih, meu pai, após essa vida. Assim, todas as homenagens aos mortos, como vigílias, missas pelos mortos, ritos fúnebres de sétimo dia, lâmpadas, candelabros e coisas desse tipo são inúteis. Gente, ele falava isso, enquanto Lutero também falava isso na Alemanha ao mesmo tempo. Olha que Deus fantástico. Oitava tese. A adoração de imagens é uma prática contrária à Escritura, tanto nos livros do Antigo como no Novo Testamento. Desse modo, como as imagens desonram a si mesmas e são um perigo, deveriam ser abolidas como objeto de adoração. Assim, somente Cristo morreu por nós, assim, ele deve ser adorado como o único mediador, advogado entre Deus e o Pai e os crentes. Sendo assim, o contrário à palavra de Deus propõe invocar outros mediadores. Então, quando ele fala a tese 8, que diz que não se deve ter imagens dentro da igreja, não se deve adorar outro Cristo, ele invoca de novo a tese de número 6, para lembrar, Cristo é um único mediador. Louvado seja o nome do Senhor, né? Como Deus é fantástico. Lutero não estava sozinho. Lutero se sentia sozinho. Irmãos, a gente sempre tem que pensar nisso. A gente nunca está só. Porque a gente nunca desiste de trabalhar. Porque 7.000 não se dobraram. 7.000 não se dobraram perante Baal. Enquanto Deus está usando e fazendo a luz brilhar na Alemanha por Lutero, Deus está aqui na Suíça fazendo a luz brilhar. Por isso, irmãos, sejamos constantes, firmes, trabalhadores. Não é só a gente que está em pé, não. Tem um exército de Deus em pé. Vamos juntos. Olha as duas últimas teses. Essas são maravilhosas. O matrimônio não é proibido na Escritura para nenhuma ordem ou homem, em qualquer condição. Em qualquer condição. O matrimônio não é. Pelo contrário, ele é ordenado, permitido a todos que se casem como meio de impedir fornicação e impureza. Caramba, aqui ele quebra o celibato. E, por fim, assim, de acordo com a Escritura, um assumido fornicador precisa ser excomungado, porque ele está vivendo uma vida de solteiro, luxuosa, impura, que é tão pernicioso para qualquer pessoa e muito mais para o sacerdote.
Quando ele falou isso, ele irritou todo mundo dentro da Igreja Católica, porque todo mundo sabia que a maioria dos bispos e dos papas eram fornicadores. Eram gente que vivia na licenciosidade. Ele aqui simplesmente bateu de forma terrível nos papistas. Então veja que é exatamente o que eu coloquei aqui na revista, na página 14. Quando você pega a página 14, você vê bem no início dela, né? Tem aí, ó, Cristã Edições Vida Nova, segunda edição, viu? Aí, ao lado tá, em Zurique, Zwingli enfrentou todos os debatedores católicos com suas 67 teses. Veja, esse parágrafo, ele fala das conquistas de Zwingli. Zwingli, em primeiro lugar, ganhou Zurique, depois ganhou Berna, depois ganhou a Basileia e foi ganhando cada cantão da nossa querida Suíça alemã. E a luz brilhava cada vez mais forte na Alemanha, na Escandinávia todinha lá em cima e agora na querida Suíça. Muito bem. Esse homem, ele foi um homem de Deus, mas ele infelizmente morreu precocemente, daí a gente não ter tantos escritos dele. E, infelizmente, no dia 11/10/1531. Ele nasce em 1º de janeiro e ele morre em 11/11/1531. Bem, ele faleceu em que circunstância? Eu coloquei esses 2 quadros aqui para você, para que você explique isso para o aluno. Veja aqui, ó. Tá vendo aqui o segundo quadro, o azulzinho? Alemanha, Suíça e Áustria. Suíça está escrito com Z, porque aqui não está escrito em língua portuguesa, tá? Por isso que está com Z, mas Suíça é CH. E aqui do lado, você tem só um mapa da Suíça. Por que eu precisei desses 2? Deixa eu te explicar. Os suíços sempre brigaram contra os austríacos. Os austríacos sempre foram algozes dos suíços, até que os suíços conseguiram a independência da Áustria. Agora eu quero que você veja o seguinte. Está vendo aqui no azulzinho a parte do mapa que liga a Suíça à Áustria? Pois é essa parte grande aqui, ó. Vou mostrar para você. Olha, ó, tá vendo? Olha a seta, essa parte é exatamente essa parte aberta aqui. Compreendeu? Essa parte aberta. O que aconteceu? Zwingli tinha conquistado praticamente quase todos os cantões alemães suíços. Veja que aí no mapa você tem Berna, veja que no mapa você tem Zurique, veja que no mapa você tem as 3 principais cidades. Mas aqui, ó, olha aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Vou de novo para você ver. Ó, aqui, ó. Exatamente nessa parte, que é a parte de fronteira, não é Planalto, não é. Aqui você não tem as grandes cordilheiras, os grandes Alpes. Aqui é planície. Nessa parte aqui você tem uma média de 5 a 7 cantões. Eles estão aqui. E esses cantões aqui que estão aqui, de fala alemã, de fala italiana aqui no cantinho, por incrível que pareça, eles se uniram com os austríacos. Tu acredita nisso? Com os inimigos? Porque eles eram católicos. Para destruir Zurique e para então eles vieram até Zurique, atacaram Zurique
desprotegida, e ao atacarem Zurique, Zwingli, que era essencialmente patriota, foi para a guerra para defender a cidade. Eles tinham a função e a missão e a finalidade de acabar com Zurique, que era a principal cidade protestante, para que o protestantismo não chegasse a eles. Porque pelo mundo das ideias, Zwingli ia conquistar toda essa região aqui também ao protestantismo. Então foram na base da força e, infelizmente, entraram em Zurique, pegou todo mundo de surpresa, acabou com a cidade e, nesse acabar com a cidade, quando Zwingli estava orando por um soldado que estava prestes a morrer, ele estava orando, pedindo a Deus misericórdia, vieram e, infelizmente, lhe mataram. E aí Zwingli faleceu. Então, amados irmãos, deixa eu... Aí aqui termina todos os vídeos. Deixa eu, então, voltar aqui para a nossa querida tela. Isso, estamos juntos. Então, amados irmãos, veja que, eles impediram o progresso do protestantismo ali, naquela partezinha ali. Mas eles não impediram o progresso das ideias protestantes. Pela força, eles vieram, arrebentaram, quebraram, mas não impediram. E aí morre esse grande homem, ele é substituído por seu genro, que é outro gênio da reforma. Eu acho incrível como esses homens não foram devidamente estudados, mas é outro gênio. E a parte alemã da Suíça se torna protestante. Somente aquela partezinha ali continua católico, o resto tudo se torna protestante. Você já viu o PIB da Suíça? Você já viu o desenvolvimento econômico, social, político? É aquela velha coisa. Onde o protestantismo chegou, a graça do Senhor chegou. Porque a luz chegou. E nós louvamos a Deus por Zwingli, irmãos. Irmãos, que Deus levante em nosso meio Zwinglis. Gente que ama esse país, gente que ore por esse país, gente que faça a única coisa que esse país precisa, que é o levar do Evangelho. Irmãos, se nós levarmos o Evangelho alcança o Brasil e muda esse país, muda todo o quadro. A luz brilhará como nunca aqui. Então, fica para nós a lição desse grande homem, deste maravilhoso homem, Ulrich Zwingli. E guarde esse nome. Fale com amor sobre ele, fale com paixão. Mostre ao seu aluno que onde há nossa querida luz chegou, ela chegou e raiou de forma muito grande, muito grande. Então veja que Deus, em todos os tempos, levanta homens e a luz está brilhando cada vez mais forte. Primeiro brilhou na Alemanha, depois subiu. Dinamarca, Noruega, ali em toda a Escandinávia. E agora a luz está brilhando ali na Suíça. Parte alemã, e aí no próximo domingo nós veremos como Deus teve misericórdia da parte francesa da Suíça, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, que Deus te abençoe. Eu sinto felicidade de estar com você. Use todos os recursos que puder. Use, abuse dos recursos. Mas coloque no coração do povo de Deus a alegria, a felicidade de estar num movimento tão fantástico quanto esse, que é literalmente a Igreja de Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor
Que Deus continue levantando os Zwinggles em nosso meio. Amém? A paz do Senhor e até a próxima oportunidade. Deus esteja contigo.